Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo bíblico virtual. Hoje vamos estudar 1 Samuel, capítulo 16. Por favor, pegue sua Bíblia. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos tua palavra. Fala aos nossos corações, ensina-nos, também redarma-nos, corrige nossas percepções e alinha-nos com o ensino da tua palavra, o ensino das Escrituras. Também, Senhor, instrui-nos na tua justiça e ajuda-nos a aplicar tua palavra às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 3. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor lhe disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz, e vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Neste texto vemos que Deus mandou Samuel a Belém ungir o homem segundo o seu coração, que ele havia escolhido para assumir o reino em lugar de Saul. Se você quiser saber mais informação sobre isso, volte aos nossos estudos anteriores e lá você encontrará. Então agora quando Samuel chega a Belém, o povo lhe pergunta se ele vem em paz, porque o próprio Samuel, e certamente o povo, estavam temerosos de que poderia haver uma reação negativa de Saul. Porém ele disse: eu vim para sacrificar o Senhor. Então todo mundo aceitou bem aquilo. Como ele era não só o profeta, mas também o sumo sacerdote naqueles dias, o povo aceitou bem a sua palavra e se reuniu com ele para isso. E ele mandou trazer a família de Jessé e separou-os, consagrou-os para o sacrifício. E ele estava ciente de que naquele dia Deus o mandaria ungir o novo rei de Israel. Porém, quem seria esse rei? Até então ele não sabia. E quando ele chega ali, e Jessé traz seus filhos, eram 7 filhos, e ele vê o primeiro filho, vamos ver aqui no texto, versículo 6, ele viu o primeiro filho, Eliabe, e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei.
porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Veja bem, Saul era o homem mais alto de Israel. Saul era um homem muito forte. Então, quando Samuel vê este jovem, Eliabe, ele pensa consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Este é o homem, este é o ungido, porque ele tinha qualidades semelhantes à de Saul, no seu aspecto físico. Era de boa aparência, musculoso, alto. Mas o Senhor disse assim, não é ele, não é ele. O homem vê de uma maneira, Deus vê de outra. O Senhor não vê como o homem vê. Samuel estava impressionado com o que tinha diante dos seus olhos. Porém, Deus disse assim, não é assim que eu vejo. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Pergunta. Deus vê o coração. Então, o exterior não importa. Vamos por partes. O Senhor mostrou a Samuel que aquele homem, Abinadab, não era o escolhido dele. E depois, então, o Eliabe. Aí, Jessé manda trazer outro filho, Abinadab, também não era. Samá também não era. E assim os seus 7 filhos. Até que, por fim, Samuel diz assim, olha, não é nenhum desses. Você não tem outro filho? Ele falou, tenho sim, falta mais moço. Ele está apacentando as ovelhas, ou seja, ele está trabalhando. Interessante como Deus normalmente chama as pessoas que estão ocupadas. Outro amigo meu me disse assim, quando você quer que um trabalho seja feito, deu a uma pessoa ocupada. Isso é uma grande verdade da vida, né? Que a gente observa. Quando você quer alguma coisa feita e bem feita, atribua a tarefa a uma pessoa que esteja ocupada. Não alguém preguiçoso, alguém ocioso. Né? Preguiçoso, a Bíblia diz que ele às vezes coloca a mão no prato e tem preguiça até de levantar a mão e colocar o alimento na boca. Então, quando você quer dar o trabalho a alguém, dê a alguém que está ou que esteja ocupado. Foi o que aconteceu aqui. Olha, falta um menino ainda, ele está apacentando as ovelhas, ele está trabalhando, os outros estão aqui para o sacrifício. Não, se estivesse errado, está ali para o sacrifício, mas não estavam trabalhando naquele momento. Aí, então, Samuel diz assim, olha, mas te chamaram, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. A comida começou a esfriar, né? E ele mandou chamá-lo e o fez entrar. Agora, este menino se chamava Davi. Davi era nessa época um adolescente, ou talvez até um pré-adolescente. Nós vamos estimar que ele tivesse em torno de 16 anos de idade. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele era bonito, mas ele não tinha a altura do seu irmão, Eliabe. Ele era bonito, mas ele não tinha o físico avantajado dos seus irmãos mais velhos. Talvez por ele estar na adolescência, talvez nunca ele tenha realmente crescido tanto quanto os seus irmãos. Mas o fato é que, quando ele entrou, o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. E Samuel então pegou o chifre do qual ele carregava o azeite, ou o óleo da unção, e o derramou sobre Davi. Ele ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e veio para Ramá. Ele sentiu que a sua missão estava completada, e ele foi embora. Veja bem, daquele dia, ao receber aquela unção, que era simbólica do Espírito Santo, o Espírito Santo se apossou de Davi. Deus tinha dito que ele escolheria um homem segundo o seu coração. E Davi é o homem, eu poderia até dizer o menino, o jovem, o adolescente, segundo o coração de Deus. Agora, o mais importante é isso, coração. Porque quando Samuel olha para o homem, ele olha para o exterior, ele olha para a aparência física, para as qualidades exteriores. Porém, Deus diz assim, olha, o homem vê de uma maneira, Deus vê de outra, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O que é coração na Bíblia? Além de, claro, esta palavra se referir ao coração, o órgão físico propriamente, esta palavra também significa, num sentido metafórico, no sentido figurado, a sede da vida pessoal. O ser humano ele é conhecido pelo seu coração, conforme veremos.
Por exemplo, um homem pode ser chamado em 1 Reis 3,12 de alguém que tem um coração sábio. Coração também pode ser puro, de acordo com Salmo 24,4. Também Mateus 5,8, bem-aventurados puros de coração. Coração pode ser justo e reto, de acordo com Gênesis 20, versículos 5 e 6, Salmo 11,2, Salmo 78, 72. Coração pode ser piedoso e bom, de acordo com Lucas 8,15. E muito interessante. Então, o coração na Bíblia representa a sede da vida pessoal. E se refere àquilo que uma pessoa é e àquilo que uma pessoa faz. O coração também é a sede da consciência, de acordo com Romanos 2,15. Deus diz que aqueles que não conhecem a Deus têm a lei escrita em seus corações, ou seja, na sua consciência. O coração, de acordo com a Bíblia, ele é naturalmente ímpio. Está em Gênesis 8,21. Deus reconheceu após o dilúvio que o homem, todo tempo, tem pensamentos maus, porque o seu coração é ímpio, o seu coração é perverso, ok? E é por isso que se diz que o coração contamina toda a vida e o caráter de uma pessoa. Você vê isso em Mateus 12,34, Mateus 15,18, palavras de Jesus em ambas passagens, Eclesiastes 8,1, Salmo 73,7. É por isso que, segundo a Bíblia, o coração precisa ser transformado. Deus vê o coração, então o exterior não importa. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Por que Deus vê o coração? Porque no coração é que realmente está, para usar uma palavra lá de Provérbios, estão, na verdade, as fontes da vida, as saídas da vida. Tudo que você faz começa primeiro no seu coração. Tudo que você faz emana do seu coração. Por isso, veja bem o que Jesus diz em Mateus 12:34. Vamos ver juntos? Mateus 12:34. Olha aí o que Jesus diz. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração é a sede da nossa vida. Aquilo que você fala e aquilo que você faz procede do seu coração. Versículo 35, Jesus diz assim: a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Então, você é quem o seu coração é. Ou, em outras palavras, você é o que o seu coração é. O coração é a sede da nossa vida, é a sede dos nossos pensamentos, é a sede das nossas palavras, é a sede da nossa vida, para colocar de uma maneira bem simples. Mais adiante, em Mateus capítulo 15, e vamos lá também, versículo 18, Jesus está envolvido numa querela com os fariseus que viviam perturbando Jesus, e aqui ele está condenando a tradição dos fariseus que limpavam o copo, lavavam as mãos antes de comer, e criticaram os discípulos de Jesus porque eles não faziam isso, né? E Jesus diz assim: olha, a tradição não é tão importante assim. O que importa realmente é o que vem da obediência à palavra de Deus. E ele faz então uma comparação entre o exterior e o interior do homem. Ele diz assim, versículo 18, Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam, não compreendem que tudo que entra pela boca e desce para o estômago, não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Como é que Deus pode não estar ligando para o exterior? Ele liga sim, ele se importa sim, ele não se importa com a aparência. Aparências enganam, não é? Nós temos até aquele provérbio em português: as aparências enganam. Em Portugal é um pouquinho diferente, né? As aparências iludem. Tem um amigo até que dizia: as iludências aparudem. E ele diz assim: olha, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa.
Então, o seu exterior, na verdade, ele reflete o seu interior. E no versículo 19 ele completa: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsas testemunhas, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Mas eu estou dizendo, não adianta você lavar as mãos, lavar o copo, o prato, se dentro de você está contaminado. Agora, veja que Jesus diz que do coração procedem estas coisas. Pensamentos maus estão aqui dentro, na minha mente, no meu coração. Mas as demais coisas que Jesus menciona são todas externas, são todas exteriores. Elas vêm do interior, mas elas se refletem no exterior. Elas são realizadas no exterior. Então veja, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, exterior, imoralidade sexual, mesma coisa, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Agora ele diz que não são as coisas só do interior, mas todas estas, do interior e de fora, são estas as coisas que contaminam a pessoa. Então você é contaminado por estas coisas que realmente contaminam. Elas têm uma origem interna, interior, no coração, porém elas se manifestam exteriormente. Então, o que você faz reflete o que o seu coração pensa. O que você faz reflete as atitudes do seu coração. Davi era um homem, Deus sabia que tinha o coração inclinado para ele. Você lê os Salmos de Davi, você vê como ele era um homem piedoso. Não é piedoso no sentido popular que se usa no Brasil, de alguém que tem piedade do pobre, dos que estão sofrendo. Não, piedoso no sentido de homem pio, dedicado, consagrado a Deus. Esse é o sentido da palavra piedoso na Bíblia. Então, Deus sabia disso, que ele tinha esse coração que procurava alimentar bons pensamentos. Um coração que procurava agradar a Deus. Ele era um menino, um jovem que tinha comunhão com Deus. E Deus, que vê o futuro, sabia que ao longo da sua vida, embora, como eu já disse semana passada, ele não era perfeito e não iria ter sempre uma conduta perfeita, era um homem cujo coração estava inclinado para fazer o que era certo diante de Deus. É por isso que Jesus diz, olha, você tem que guardar o seu coração. E isso está também lá em Provérbios, não é? Você tem que guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, dele procedem todas as demais coisas. Digamos que uma pessoa tem um mau coração. Isso vai se refletir nas suas más ações. Se ela tem um bom coração, Jesus diz, do bom coração, do bom tesouro do seu coração, ela vai tirar coisas boas. Agora, o nosso coração precisa ser transformado, porque lá em Gênesis 8:21, que eu já citei, agora eu vou ler com você, vamos lá. Gênesis 8:21, diz que o coração é mau. O coração é perverso. Vamos lá. Gênesis 8:21. Encontramos? E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, isso aqui depois do dilúvio, como eu disse, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres humanos como fiz desta vez. Aqui, desígnio íntimo, no hebraico, uma tradução mais literal, seria é mal em todo o tempo a imaginação do seu coração, desde a sua mocidade. O coração é mau. Nossa natureza é pecaminosa. Então, nós não somos bons, nós somos maus aos olhos de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por isso a Bíblia coloca que meu coração precisa ser transformado. Quando eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, me entrego a Ele totalmente, a primeira coisa que Ele transforma é o meu coração, é o meu ser interior. E Ele começa a trabalhar aí, porque à medida que Ele vai trabalhando, meu coração vai sendo transformado, as minhas ações e atitudes também vão sendo transformadas. Até os meus pensamentos vão sendo transformados. Por isso é que Deus diz que quando você se converte, o que Ele faz primeiro e antes de tudo é regenerar o seu coração. Vamos ver Ezequiel,
36, 26. Ezequiel 36, 26. Está lá no Velho Testamento, ó, perto do final. Ezequiel 36, 26. Encontrou? 36, 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então Deus está dizendo assim, olha, quando eu fizer uma nova aliança com vocês, essa aliança veio através de Jesus, né, que lá na noite que foi traído, tomou o cálice e disse, este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele diz assim, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar o coração de vocês. Porque não adianta mudar o exterior se o coração não mudou. O exterior sempre vai refletir o interior. Então ele fala, a primeira coisa, eu vou quebrar o coração de pedra de vocês. No lugar dele eu vou dar um coração de carne, coração sensível, um coração novo. Porém, dentro de vocês, um coração novo, diz Deus. Mas ele não para aí. Ele diz algo também semelhante lá, aqui também Ezequiel 11, 19. Vamos ver. Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei o coração de pedra e lhes darei coração de carne. O coração do homem, ele é empedernido, ele é de pedra. A vontade natural do homem não é fazer a vontade de Deus, é fazer a sua própria vontade. A inclinação do homem é para o pecado, e a inclinação do pecado é para a morte, diz a Bíblia. Por isso, eu preciso da conversão, da salvação em Cristo Jesus, para que eu não venha sofrer a consequência dos meus pecados, que é a morte eterna, a eterna separação de Deus. Então, Deus, quando ele me salva, ele ele regenera, ele faz nascer de novo, por assim dizer, primeiro o meu coração. É o meu coração que precisa ser transformado em primeiro lugar. E o próprio Davi reconhece isso. Depois que ele peca, eu já disse que nós vamos também entrar nesse assunto mais para frente, à medida que acompanhamos a vida de Davi, ele diz assim, depois que ele peca, no Salmo 51, vamos lá. Salmo 51 é o Salmo do arrependimento, o Salmo da confissão e arrependimento de Davi. Ele diz assim nos versículos 10 a 14, se você tem sua Bíblia, se não, apenas siga comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. A primeira coisa que ele pede a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, quando você se converte, Deus coloca em você um novo coração. E à medida que você anda com Deus, você vai sendo santificado. O que é santificado? Separado do pecado e consagrado a Deus. Consagrado para o serviço de Deus. Então, o processo da salvação começa no coração. Quando o coração crente recebe o testemunho do Espírito Santo acerca de Jesus, e é transformado. Veja lá o que diz Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Você tem aí? Diz assim, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Primeiro passo na salvação, na conversão de uma pessoa, é crer no coração. Tem muita gente que crê aqui. A Bíblia diz assim, você crê em Deus? Faz bem. Porque até os demônios creem e estremecem. Eles creem mais que você e que eu, que ficam até a tremer. Mas isso não salva.
é preciso crer de todo o coração. É preciso que o nosso coração seja tocado pelo Espírito de Deus para que a gente se converta e receba Jesus como Senhor e Salvador. E quando isso acontece, então ele começa a trabalhar no nosso interior para ir nos transformando, nos lapidando, e isso vai se refletindo no nosso exterior. Então vamos voltar àquele texto de Jesus, você vai entender, lá em Mateus capítulo 15, voltemos lá, 18 e 19, olha o que acontece. Jesus disse assim, olha, que do coração procedem todas aquelas coisas más, não foi? Que nós já citamos aqui. Ele diz porque sai da boca vem do coração. Agora, quando seu coração é transformado, então, o que acontece? Maus pensamentos já não vão dominar seu coração. Eles podem vir uma vez ou outra, porque, claro, nós somos seres humanos e somos seres pecaminosos, mas já não vão mais dominar a nossa mente. Se alguém praticava homicídio, já não vai praticar. Se alguém praticava imoralidade sexual, já não vai praticar. Porque o coração transformado vai fazer com que se reflita no seu exterior. Se alguém praticava prostituição, vai deixá-la. Se alguém furtava, já não furtará. Alguém dava falso testemunho, já não dará. Falava blasfêmia, já não falará. Por quê? Porque o seu coração foi transformado. E isso se reflete no seu exterior. Vamos um pouco mais além. A pessoa, então, que é verdadeiramente transformada, cujo coração é transformado por Jesus, já não vai andar mais na prática do pecado. Não vai deixar de ser pecador, mas não vai andar mais na prática do pecado, não vai ser mais dominado pelo pecado, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que se converteu. Ela agora vai se vestir de qualquer maneira. Digamos uma moça bonita, atraente, ela vai se vestir de qualquer maneira. Ela vai se vestir de uma maneira que atraia a atenção dos homens e os faça pecar? Com certeza que não. Com certeza que não, porque como resultado do seu novo coração, ela vai se vestir na moda, vai se vestir em dia, mas ela não precisa se vestir de modo a fazer com que outros pequem. Toda mulher sabe que os homens são atraídos pelo olhar, não é? E muitas se vestem de maneira indecorosa para chamar a atenção. As mulheres têm o direito de vestir como quiserem, mas estou falando de uma mulher que teme a Deus. A Bíblia fala que a mulher que teme a Deus, até o seu jeito de vestir é diferente. Por quê? Porque reflete este coração. O homem também vai se vestir de qualquer maneira, vai andar com roupas que atraiam atenção para si? Não. O verdadeiro homem de Deus não precisa atrair atenção para si, não é? O homem que realmente teme a Deus, ele não precisa ser o centro das atenções. Da mesma maneira, práticas da vida cotidiana. Não é? A pessoa cujo coração é transformado, sua vida externa é transformada. Então, essa pessoa já não vai roubar, essa pessoa já não vai se envolver mais em atos sexuais impuros, conforme a Bíblia descreve, essa pessoa já não vai se vestir de maneira inadequada, essa pessoa vai deixar os vícios, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e se o vício me destrói, ele está destruindo o templo do Espírito, então também vai ser deixado. Com a graça e o poder de Deus, a pessoa é capaz de deixar qualquer vício, ok? E assim por diante. Então, o seu exterior refletirá o seu interior. As palavras também serão transformadas. A pessoa já não vai mais ficar falando palavrões, xingando a toda hora, porque isso, porque aquilo. Por quê? Porque a sua boca reflete aquilo que seu coração está cheio. Jesus diz, a boca fala que o coração está cheio. Então fica claro pelas Escrituras que Deus vê o interior e que o exterior também importa para Deus. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina que o Senhor não vê como o homem vê, não vê a aparência. O Senhor não se deixa iludir pelas nossas aparências, mas o Senhor vê o coração, a verdadeira natureza do nosso coração. E a tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio e nossas ações e atitudes refletem também aquilo que está em nosso coração. Por isso, quando nos convertemos, a primeira coisa que o Senhor transforma, que o Senhor regenera, é o coração. Oh Deus, continua trabalhando em nós e continua moldando nosso coração para sermos homens e mulheres, jovens e adultos, segundo o teu coração. Senhor, se entre os nossos telespectadores há pessoas que ainda estão lutando com dificuldades externas, práticas que não agradam ao Senhor, palavras que não agradam ao Senhor, vícios que não agradam ao Senhor, opera nos seus corações, liberta seus corações, liberta suas vidas e dá-lhes vitória, Senhor, para que sejam homens e mulheres
não perfeitos, mas homens e mulheres segundo o teu coração. E ajuda-nos a persistir, a perseverar na busca de sermos homens e mulheres segundo o teu coração. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você é escravo do pecado. Você pode não gostar, mas é o que a Bíblia diz. Então você precisa receber Jesus, porque Ele é o único que pode libertar você. Aquela palavra que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando disso, ser liberto interiormente, porque quando você é liberto interiormente, você é liberto exteriormente também. Eu convido você agora a fazer uma oração, entregar sua vida a Jesus. Você também que até já confessou Jesus, está sendo dominado pela carne, por esse instinto carnal de fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus, traindo aquilo que você diz ser. Gostaria que você também fizesse uma oração de entrega agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa os meus pecados. Me purifica de todos eles. E, Senhor, cria em mim um coração puro. Dá-me um novo coração. E faz de mim alguém segundo o teu coração. E me ajuda a perseverar nesse propósito. Em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Eu já disse aqui na terça-feira que, além das nossas células e do nosso estudo bíblico virtual, que sempre são ambos às 7h30 da noite, aquele na terça, a célula na terça, o estudo hoje na quinta, meia-noite e meia, ambos, no horário de Brasília. Nós também agora temos um resumo das mensagens do Instagram. Vá lá no Instagram da Bíblia e curta lá, por favor. Curta também no seu Facebook, curta no seu YouTube. A gente não vai ganhar nada com isso, tá bem? Nossos estudos e pregações não são monetizados, mas pessoas verão seu like e também chegarão para ver e ouvir, tá, a palavra de Deus. Eu tenho certeza, muitos virão a conhecer o Senhor se nós todos fizermos isso. Compartilhe com seus amigos, que é outra maneira de alcançarmos as pessoas. Deus te abençoe grandemente e domingo estaremos com o nosso culto às 4h da tarde, tanto pelo YouTube como pelo Facebook da Bíblia. Até lá, se Deus quiser. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia.